Ao mesmo tempo que o Oda dá a entender que One Piece vai demorar para que chegue ao final, como foi dito na Jump Fest, ele também parece estar acelerando bastante a história do mangá, principalmente agora no arco de Egghead. O número de informações que tivemos nesse único e pequeno arco até o momento é absurda. E agora, nesse capítulo 1073, tivemos o movimento de um dos Gorosei e até o seu nome revelado, coisa que muitos acreditavam que aconteceria apenas no arco final, inclusive a gente. Além disso, tivemos Stussy vs Rob Lucci, Zoro vs o Serafim de Mihawk e a Miss Buckingham Stussy junto de seu filho Weevil na Ilha do Barba Branca. Esse capítulo foi sensacional e nós vamos destrinchar tudo o que aconteceu nele, mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e é uma honra estar aqui com vocês para analisar e teorizar em cima de mais um capítulo. Desde já, obrigado a todos que deixam like no vídeo e comentam sobre a obra com a gente, e sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. E já na história de capas, nós vemos Vegapunk criando invenções pacíficas, como tanques que atiram flores, enquanto Caesar, Judge e Queen o olham enojados. Isso é diretamente uma continuação do que vemos no capítulo passado, onde eles três produziam suas armas letais. Caesar com sua Akuma no Mi artificial, Queen provavelmente na produção de um certo tipo de praga, e Judge com a sua lança, que é sua arma mais utilizada até hoje. Vegapunk é justamente o oposto deles, produzindo armas que não têm um objetivo maligno ou malicioso. E o Oda faz questão de deixar isso bem claro, ele tá praticamente esfregando isso na nossa cara. Engraçado que antes de conhecermos o personagem, muitos se diziam, e com razão, que o que ele fez pro mundo trabalhando para o governo é algo imperdoável. Indiretamente, ele acabou ajudando o governo a matar muita gente e tornar o mundo um lugar um pouco pior por causa disso. Mas de fato, agora que o conhecemos, nota-se que ele não tinha outro caminho a seguir. O governo era a única fonte financeira e segura para proteger e auxiliar a maior mente do mundo. E, infelizmente, ele foi obrigado a fazer armas como serafins. E se vocês notarem, na primeira vez que o cientista fala sobre essas suas criações, ele não está nada contente com isso. E é nesse capítulo que a gente descobre também que ele não somente produziu armas para o governo, mas ele deixou um mecanismo de defesa contra sua própria criação, para caso um dia ele precisasse escapar. E isso é muito interessante e diz muito sobre esse personagem. E ok, dito isso, vamos direto pro capítulo em si, que começa exatamente onde o último terminou. Lucy ataca Stussy, mas ele acaba errando porque está atacando uma ilusão. Stussy usa uma técnica chamada resíduo corporal. Enquanto ela distrai Lucy com a ilusão, usa logo em seguida um batom com Kairosek dentro para enfraquecer Lucy. Ela usa para tocar o membro da CP0, como o Smoker usa o seu bastão para enfraquecer o Luffy, por exemplo. Então Stussy morde Lucy e ele adormece como Kaku. Isso explica como eles dois foram de base tão rápido assim. Ela mesclou um pouco da ciência de One Piece com seus poderes, e isso é basicamente o tema desse arco inteiro, como a ciência convive com a fantasia nesse universo de One Piece. E descobrimos que a pessoa misteriosa que falou com Vegapunk capítulos atrás era a própria Stussy, e que não era intenção de Vegapunk que ela se tornasse um membro da CP0. Dá pra dizer que muitos de vocês acertaram essa em cheio, nós também comentamos sobre essa possibilidade e ela realmente fazia muito sentido. Stussy sabia de vários detalhes sobre Egghead, inclusive quando a CP0 estava se infiltrando, dava sinais de que já conhecia o território, e por ela ser um clone feita por Vegapunk, daria para eles terem criado um laço ou outra coisa, e seria inteligente da parte de Vegapunk ter alguém infiltrado dentro do governo, para que ele fosse avisado ou ter mais informações sobre o que acontece por lá, por isso que ele já sabia que a CP0 estava ali para o eliminar. Enfim, mais um mistério solucionado, e isso é bom demais. Mas ainda temos que saber mais algumas coisas sobre Stussy. Em que contexto ela foi criada e como ela conseguiu se infiltrar na escala mais alta da Cyberpol do governo mundial. Até porque aparentemente não foi algo premeditado por Vegapunk, e sim algo que aconteceu sem querer, mas que agora salvou a vida do cientista. Espero que o Oda explore um pouco mais essa relação no futuro, porque Stussy provavelmente vai seguir no navio dos Mugiwaras em direção à próxima ilha. E falando nisso, o Sop reclama que o número de pessoas que o Vegapunk está querendo levar para dentro do Sunny é muito grande. Isso já virou uma bagunça, parece que todo mundo entra no bando, menos Yamato. Sim, a gente ainda tá triste com isso. Bom, dito isso, infelizmente a Stussy não pode sobrescrever a ordem de Lucy para parar os Serafins, porque ela está no mesmo nível que ele na hierarquia de autoridade. Lilith e Edson saíram do laboratório e o S-Hawk ataca Lilith antes que ela dê a ordem para parar, mas Zoro o impede, dando início a um confronto muito esperado, e inclusive tem muito
muito pra gente falar sobre esse confronto. Zoro luta contra S-Hawk durante alguns quadros, coisa básica mesmo, só uma troca de golpes, e nota-se que apesar de serem clones dos Shichibukais, eles não estão no mesmo nível de força. Percebemos isso pelo jeito que Zoro acaba tratando esse Serafim, e isso é óbvio que pode ser temporário até que eles cresçam. Mas é muito difícil que a gente tenha algum tipo de time skip só pra isso em One Piece, e talvez o governo esteja trabalhando justamente numa forma adulta de alguma figura do passado. E aqui nós pensamos em algumas coisas. A primeira, os PX podem ser apenas protótipos da verdadeira SSG do governo, e até agora eles estão tentando esconder isso a todo custo, porque se realmente essa fosse a maior força da marinha para substituir os Shichibukais, não faria nenhum sentido que esses personagens tivessem poderes inferiores a primeiros comandantes de um Yonkou. A forma como Zoro tratou o PX de Mihawk indica que o Zoro é muito mais forte que ele e provavelmente derrotaria-o sem alguma dificuldade. E isso numa guerra final não faria sentido, pois não desequilibraria as forças do governo a ponto de quase virar o jogo em favor da marinha. Então é possível que o governo esteja guardando o melhor pro final e eles tenham formas adultas de determinados personagens, a exemplo do próprio Shebeck. Se existe um clone da Miss Buckingham Stussy que fazia parte da tripulação dos Rocks, e agora com essa informação que os Serafins não têm esse nível todo de força, faria muito sentido que o governo surgisse com clones de piratas do passado, como Big Mom, Kaido e o próprio Shebeck. E nós gostaríamos muito de ver isso bem trabalhado na obra, porque como dissemos no vídeo passado, algumas coisas se assemelham entre One Piece e outros animes, e uma delas é o fato de reviver piratas ou figurões do passado como recurso narrativo. E se isso não for feito da maneira correta, fica meio esquisito e meio ruim. Esperamos que isso não aconteça com One Piece. Voltando pro capítulo, S-Shark ataca Edson quando ele está dando a ordem para parar, mas Sanji o salva. E o cozinheiro não tem nenhum momento grande de ação como o do Zoro, até porque a proposta dos personagens é totalmente diferente, e então Edson dá a ordem e todos os Serafins param imediatamente. Ou seja, aparentemente todos os inimigos que causavam ameaça para o Vegapunk já foram eliminados. A CP0 já era por causa da Stussy e os Serafins estão do seu lado agora. Tá tudo tranquilo, pelo menos por enquanto, porque no final do capítulo nós vemos muito bem quem está chegando para dar mais um trabalho pro cientista. Mas continuando o capítulo, Luffy e Chopper estão correndo pelo laboratório tentando encontrar o verdadeiro Vegapunk, porque ele e a Bonnie desapareceram e não vemos mais nada sobre Vegapunk e Bonnie nesse capítulo. A última vez que a vimos foi na frente daquela enorme energia feita por Kuma em formato de pata. O que se esperaria é uma cena parecida com a de Thriller Bark, porque o Oda também corta a cena assim. Porém, nós já sabemos que essa bola de energia não é a mesma coisa, porque Bonnie diz que conhece o poder de seu pai e aquilo não é uma esfera de dor, ao contrário do que diz Vegapunk para impedi-la. Então provavelmente nós veremos uma Bonnie amadurecida ou muito emocionalmente abatida após descobrir as memórias do seu pai e entender muita coisa do passado desses dois personagens, e espero que isso nos renda um flashback. Ficou bem claro que aquela energia não vai machucar a Bonnie e esperamos para ver o que vai acontecer nessa cena. E então o mangá corta para a Ilha Sphinx. É revelado que os marinheiros chegam à Ilha Sphinx quando Marco estava no país de Wano, mas Weevil chegou e protegeu a vila. No entanto, ele foi capturado pelo Ryokugyo. E isso aqui realmente nos surpreendeu. Primeiro, o Weevil estar na Ilha do Barba Branca, que até onde sabemos é o seu pai, e a proteger é muito interessante. O motivo dele estar ali é provavelmente para matar o Marco, já que é isso que ele vem fazendo, caçando os antigos membros da tripulação do seu pai, e agora que sabemos a relação de sua mãe com os Piratas Rocks, esse personagem ficar em foco no mangá faz todo sentido. E o outro motivo é ele pegar a sua herança. O Newgate simplesmente não pagava nenhuma pensão pro seu filho, é complicado. E cara, e o Touro Verde, hein? Seria ele o almirante mais subestimado da obra? Bom, nós trabalhamos com fatos e os fatos são os seguintes. Touro Verde junto de Fujitora ficam responsáveis por impedir Sabo e os revolucionários de escaparem de Mary Joyce, que é a base do governo mundial, missão que foi fracassada com a desculpa logo depois que eles não usaram todo o seu poder porque estavam em território sagrado. Ou seja, de certa forma faz sentido. Segundo fato, o Touro Verde teria sim derrotado os Bainhas Vermelhas e o Momonosuke, ele teve um certo trabalho, mas aqui entre nós, os próprios Bainhas também causaram um pouco de trabalho pro próprio Kaido. Touro Verde fugiu após sentir o haki do Rei de Shanks e acaba saindo para evitar uma batalha desnecessária. E nós já vimos isso acontecendo em Marineford e mais recentemente no filme Red, onde Kizaru e Fujitora também dão no pé. Ou seja, Touro Verde tá se mostrando do mesmo nível de todos os almirantes até o momento e não tem nada que indique que ele seja um personagem fraco, muito pelo contrário. Além de derrotar King e Queen, que aparentemente estavam em um estado muito fraquejado depois da luta no domo de Onigashima, ele capturou o Weevil, que já foi dito ter um nível de força similar ao do próprio Barba Branca quando mais jovem. Mas aqui a gente sente que estamos alongando um pouco esse papo porque nível de poder One Piece realmente é algo muito confuso e que causa muita discussão dentro da fandom, o que é muito legal, não dá pra negar. Por isso comentem aí a opinião de vocês sobre isso. Qual será o papel
papel desse almirante na obra e qual o nível de poder desse personagem. Na página seguinte nós vemos que Marco está agora com a Miss Baquin. Ela pede para que Marco lhe traga seu filho de volta e lhe dê a herança do Barba Branca. Eu aprecio você salvando a vila, mas... você duvida da linhagem do meu filho? Então pergunte ao Vegapunk. Galera, pelo visto, o Vegapunk virou o ratinho de One Piece. Quando o assunto é DNA, pode ir lá nele que ele resolve esse problema. Mas brincadeiras à parte, o Oda lança na mesa essa discussão sobre se o Weevil é o filho ou não do Newgate. Antes mesmo de ter sido mostrado os clones e essa possibilidade tenha sido colocada no mangá, já se falava muito a respeito. O primeiro era sobre sua aparência e agora realmente pode ser a clonagem. E pode ser justamente a isso que Miss Baquin está se referindo quando fala da linhagem do seu filho e pede para que Marco pergunte a Vegapunk. Vegapunk pode ter feito o Weevil baseado no DNA de Barba Branca, a pedido, por exemplo, do governo mundial para ser um substituto para os Shichibukais. E ele talvez tenha sido o primeiro clone que deu errado, entre aspas. E depois disso o governo aprimorou a sua técnica e fez outros clones, até mesmo podendo ter feito um clone do próprio Barba Branca. Aí nós já estamos viajando um pouco, mas você deve concordar comigo que isso é possível, principalmente com as aberturas que o Oda tá dando na obra agora. Mas aqui entre nós, se ele fosse realmente filho legítimo do Barba Branca, por que pedir pra Marco que tire satisfação com o Vegapunk? Não faz sentido, o que reforça a ideia que o Weevil não é fruto de um relacionamento natural entre um casal, e sim fruto científico de Vegapunk, criando assim um clone imperfeito do Barba Branca, e na cadeia principal de comando, a Stussy está no topo. E na cadeia principal de comando desse clone específico, a Stussy está no topo por ser clone de sua mãe. Outro detalhe bem interessante a se notar é na aparência desse personagem, que tem diversas cicatrizes, como se fossem feitas cirurgias para remover e adicionar os membros dele. Isso seria muito interessante se ele realmente fosse um clone e faria muito sentido com o andar da obra atualmente. E o capítulo termina aqui. Pelo menos foi o que a gente pensou, mas existiam mais 2 páginas depois do aviso de que não teremos mangá de One Piece na semana que vem. E essas 2 páginas foram as melhores que a gente viu desde dezenas de capítulos atrás. Vem com a gente. A cena muda para o mar, para o navio do governo. Kizaru traz alguns lanches e bebidas para um velho no navio. Antes disso, os marinheiros testaram a comida para descobrir se estava envenenada. Kizaru fala: "Você já conheceu o Vegapunk?" "Sim, apenas uma vez no passado." E nós descobrimos que o velho é um membro dos Gorosei. E o seu nome é Sanjay Garcia Saturni. E nós temos muito a comentar sobre isso daqui. Cara, isso simplesmente explodiu nossa cabeça e é incrível como qualquer movimento e qualquer revelação, mesmo que seja um simples nome, abra tantas possibilidades dentro da obra. Mas antes mesmo de discutir o nome desse Gorosei e o que esse nome significa, queremos discutir o nível de poder que esse senhor pode ter. Porque quando nós vimos eles sentados em sua poltrona, nós todos, ou alguns, pensavam que provavelmente eles não são uma grande ameaça, pelo menos fisicamente falando, e eles eram apenas os homens que articulavam tudo por trás das cortinas, vigiando o mundo e obedecendo os comandos de In. Esse seria o papel narrativo deles dentro da obra, mas aparentemente não é apenas isso. Dr. Clover chegou muito perto da verdade em Ohara e os Gorosei foram forçados a queimar a ilha e matar o professor. Agora que eles não têm ninguém que consiga matar o Vegapunk, mantendo o sigilo necessário, que seria responsabilidade da CP0, sobra pra eles mesmos cumprirem essa tarefa. Se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. E por fim, para dar um pontapé final sobre esse assunto, olhem só o que o Oda falou sobre os personagens mais velhos em sua obra. Eu adoro personagens mais velhos. Eu acho que a idade adiciona um pouco de profundidade aos personagens, tanto masculinos quanto femininos. One Piece tem diversos personagens mais velhos muito interessantes, mas no mundo real, a idade tende a deixar as pessoas num estado mais frágil, e sempre me desagradou o fato de que existem muitos jovens por aí que simplesmente não têm um pouco de respeito por essas pessoas mais velhas, exatamente por serem velhas. Então com One Piece eu trouxe à vida uma das minhas incontáveis fantasias, que é o quão legal são as pessoas mais velhas que mantiveram suas forças ao passar dos anos. Um dia você também vai envelhecer. Seria ótimo se todos vocês pudessem permanecer tão fortes quanto os personagens mais velhos de One Piece são. E bom, após ler esse SBS, deu pra notar muito bem que o perigo que esse novo oponente vai trazer ao chegar em Egghead não é brincadeira e que a sua idade pode não interferir em nada. Já sobre seu nome, Saturno, que é o nome do 6º planeta a partir do Sol e o 2º maior do sistema solar atrás de Júpiter. E é claro, o único planeta que possui anéis. Essa sequência poderia representar uma hierarquia de poder dentro dos Gorosei? Sim, é bem possível. Mas além disso, focando nos anéis de Saturno, esse planeta lembra muito bem a visão do Lab Phase, podendo ser uma referência
deixada pelo Oda. Concluímos aqui que cada Gorosei terá seus nomes vinculados aos planetas que nós conhecemos em seu último nome, mas muito provavelmente esse não é o nome real desses personagens. Pensem comigo, não seria muito estranho todos esses velhos terem cada um o nome de um planeta? A não ser que eles sejam da mesma família e sua mãe e seu pai tiveram essa ideia, mas provavelmente não é isso. É provável que Insama tenha nomeado esses senhores com esse título, cada um simbolizando um planeta. Em One Piece já temos a Uranus, a Poseidon e a Pluton, armas nomeadas pelo homem com nome de seres mitológicos. E não é difícil imaginar que Insama tenha usado da mesma lógica para nomear seus servos. E vamos fazer uma conta rápida aqui. 5 Goroseis, cada um representando um planeta, e das armas ancestrais, 2 delas têm nomes diretamente ligados a planetas, a Pluton e a Uranus, totalizando 7 planetas ao todo. Será que nos vão ser apresentados outros personagens com algum tipo de ligação a planetas? E ainda digo mais, será que o Luffy terá um papel mais grandioso do que a gente imagina, por ele agora ser o deus do sol? Outra possibilidade tão interessante quanto é o Oda se basear ainda mais nos deuses mitológicos como ele já vem fazendo com as armas ancestrais, só que dessa vez adaptando nos 5 anciãos do governo. Saturno, em latim, é a divindade romana mais complexa, conhecida pelos gregos como Cronos, o deus que representa o tempo. A Akuma no Mi desse Gorosei teria seus poderes similares a esse deus para o referenciar, assim como os outros. Aqui tem uma imagem feita por fã, onde ele dá o nome a cada um desses velhos e que deuses eles poderiam ser. Essa é a lógica que o Oda pode estar utilizando para eles. O Marte, por exemplo, era o deus romano, filho de Júpiter e de Juno, equivalente a Ares na mitologia grega. Ares, como bem sabemos, é o deus da guerra. E o único desses velhos empunhando uma espada é esse aqui, que mostra que ele pode ser o Marte e assim por diante. Galera, esse é um tema que dá para se trabalhar em um vídeo inteiro no canal e nós com certeza vamos fazer isso com as novas revelações do Oda para sua obra e estamos muito empolgados pro rumo que One Piece está levando no momento. Aparentemente, o Oda tem muito para falar e não tem tanto tempo assim, e por isso que ele tá jogando todo tipo de informação na nossa cara e a gente que se vire para fazer teoria com isso tudo. Mas cara, vocês estão no canal Supernovas, a gente vai conseguir. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam. Falem com a gente sobre esse capítulo, o que vocês esperam do próximo e quais suas teorias, que a gente vai adorar ler todos os comentários de vocês. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu!